Mas por que então que tem gente que ora? Aí eu vou dizer, algumas vezes na Bíblia, nós vemos Jesus orando na madrugada. Nós vemos Jesus orando à noite. Então, aí nós temos algum argumento para poder falar do porquê orar na madrugada. Porque eu vejo na Bíblia Jesus orando à noite. Mas por que Jesus orava à noite? Também não é difícil de entender. A gente sempre conversa, e eu gosto, toda vez que eu estou estudando a Bíblia com você, eu gosto de dizer, Jesus ia caminhando e com ele ia uma multidão. Presta atenção, sabe falar na ponta da língua, muito bem. É isso, ele ia andando, e ele ia andando, a multidão ia acompanhando ele. Então, durante o dia, onde que Jesus ia ter o tempo dele a sós com o Pai? Aonde? Explique. Então, não dava. Durante o dia, ele fazia o quê? Ele fazia a obra. Orava, curava, libertava as pessoas, abençoava as pessoas. E à noite, quando ele estava um pouco mais tranquilo e reservado, ele ia no momento dele lá, no particular dele com o Pai. Ele ia no particular dele com o Pai. Aí nós temos base bíblica para poder conversar, pensar. Então, nós conversamos muita coisa ontem, dentro dessa linha de reflexão, e tirando a dúvida e desmistificando algumas questões, e por isso eu acho a célula joia, eu acho a célula uma bênção, e vou aproveitar inclusive para pedir para você, irmão, irmã, nós estamos com vários líderes de célula que estão assim, com a vida boa, do jeito que Jesus não chamou eles para viver. Jesus chamou eles para trabalhar. E eles estão assim, com a vida boa, porque nós estamos precisando de casa para fazer uma célula. Se na sua casa tem lá um espaço, uma garagem, que você possa receber o povo, nós estamos precisando de casa. Pastor, essa é a resposta de Deus para a minha vida. Eu sempre quis que tivesse culto, uma reunião, alguma coisa na minha casa, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar, eu não me ajeito de falar. Agora o senhor falando assim fica mais fácil. Ou nós vamos mandar o líder de célula, nós vamos mandar a pessoa para ajudar o líder de célula, 1 hora de célula com palavra, música, louvor, oração, confraternização. Se passar de 1 hora, vai 1h15, 1h20. Chegou numa 1h30, a turma não saiu da sua casa, você toca embora. Pega a vassoura e dá a vassourada, pega o balde com água, joga a água para a turma ir embora, vaza que amanhã cedo nós vai trabalhar. Entendeu? Tem a bênção para fazer isso daí. Então, por que você está falando isso, pastor? Porque célula para nós é uma bênção. E célula, o testemunho está aqui, começou assim, a Andréia agradece pela oração feita na célula. Estava precisando de oração, estava na célula. Lá na célula oraram junto, pediram junto e veio o testemunho aqui para agradecer, tá? Então, eu gostaria que você que não é envolvido, que não está envolvido com célula, abraçasse essa visão que não é minha, é de Deus, para a nossa vida. É um jeito que Deus tem usado para alcançar pessoas aqui nesse lugar. Ponto. Aí eu continuo a conversa com você dizendo assim, Jesus nesse momento aqui, ele conta uma história. Ele conta uma história, mas ele começa no verso 1 falando assim, sobre o dever de orar sempre. Sobre o dever de orar sempre, Orar sempre e nunca desanimar. Ô Samuel, me ajude. No último versículo que nós lemos, se eu não estiver enganado, é o 8. Eu vou conferir porque eu não tenho certeza. É o 8. 8, vai lá no 8. Quando Jesus, ou quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Então, essa é uma pergunta importante para todos nós começarmos a nossa reflexão. Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque o próprio Jesus está dizendo assim,
quando ele vier para buscar a igreja, ele vai encontrar fé na terra? A fé é o que vai nos fazer, que vai nos impulsionar a buscar a presença de Deus. Eu olhando você aqui hoje, eu posso dizer com a base na palavra de Deus que você tem fé. Se você tem muita fé ou pouca fé, aí é uma outra história. Mas que você tem fé, você tem. Tanto que você saiu da sua casa e veio para cá. Tanto que quando eu incentivei a orar, você esteve orando. A Bíblia diz: fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, se eu estou com dificuldade na fé, eu preciso ouvir a palavra, porque quanto mais eu ouço a palavra, mais fé é produzida dentro de mim. Se não estiver sendo produzido fé dentro de mim, eu terei dificuldade para enfrentar as adversidades da vida. Eu terei dificuldade para enfrentar situações difíceis do dia a dia. Aí Jesus aqui, agora sim, Samuel, pode ir para o verso primeiro, embora nós não vamos ficar nesse texto propriamente dito. Agora sim nós vamos assim, ó, Jesus falou, vou contar a história de uma situação que vai ajudar você a entender o porquê de orar sempre e nunca desanimar. Por que orar sempre, nunca desanimar? Aí ele fala, numa cidade, num lugar, tinha uma pessoa, não fala o nome da pessoa, não fala o problema da pessoa, até para ninguém de repente dar moral demais para um determinado nome, porque você sabe, né? Que aí vai ter gente que vai falar, esse nome é um nome santo, põe esse nome. O povo gosta de misticismo. Ele não fala a respeito de dificuldade, ele conta uma história. Tinha uma mulher que tinha um problema, e essa mulher tinha uma causa, e essa mulher ia no juiz, mas o juiz ele não temia Deus, ele não temia os homens, e ele não queria saber de julgar a causa daquela mulher. Só que ele não julgava a causa daquela mulher, mas aquela mulher ainda assim seguia buscando a ajuda daquele juiz. Ela não estava pedindo favor, ela não estava pedindo para ele dar um jeitinho, ela não estava pedindo para ele quebrar o galho dela, ela não estava indo lá na casa daquele juiz levar um cafezinho para ele, se é que você me entende. Não, ela só estava querendo que a causa dela fosse julgada. Julga a minha causa e pronto. Só que aquele juiz não dava atenção, aquele juiz não se preocupava com ela, mas mesmo assim ela continuou batendo, pedindo, buscando. Mesmo assim aquela mulher continuou procurando aquele juiz para que ele resolvesse aquela questão. Até que em um determinado momento, Jesus contando a história, ele diz, aquele juiz falou, olha, eu não aguento mais. Porque quando eu estou aqui em casa, de boa, assistindo meu dorama, assistindo minha série da Netflix, quando eu estou aqui em casa de boa, assistindo um jogo de futebol, quando eu estou aqui em casa ouvindo uma música, quando eu estou aqui em casa cuidando das plantinhas, quando eu estou aqui em casa relaxando, essa mulher vem bater na porta da minha casa e ela quer que eu resolva a questão dela. Não aguento mais. Para ela parar de torrar minha paciência, eu vou julgar a causa dela. E aí ele julga a causa dela. E pronto, está julgado, está resolvida a questão que tanto ela queria que fosse resolvida. Aí Jesus conta essa história, dizendo assim, olha, é importante que você sempre esteja buscando a sua resposta, porque se o juiz que não temia a Deus nem os homens, ele era injusto, ainda assim, ele respondeu quando aquela mulher buscava por ele, ou por uma ajuda, quanto mais o Pai do céu vai responder. Então, irmão, irmã, vou repetir o que eu já falei. Ele não falou o nome da mulher,
Não sabemos se era Maria, se era Joana, se era Benedita, não sabemos se era Fernanda, se era Cristina, se era Cristiane, se era Kátia, se era Rosmari, se era Marilena, não sabemos o nome daquela mulher. E também não sabemos o que é que ela estava precisando. Porque isso para nós nesse momento é o que menos importa. Para nós, nesse momento, o que mais importa é saber que todos nós aqui temos pelo menos uma questão a apresentar a Deus. Temos uma necessidade para colocar diante de Deus. Tem alguém que está precisando de uma só resposta de Deus aqui nessa noite? Faz assim com a mão, só para eu saber se tem alguém. Deixa eu ver. Aqui todo mundo está precisando, então pronto. Você não está precisando? Você não levantou a mão. Ah, levantou. Então, todos nós estamos precisando de algo de Deus. O que nós estamos precisando, irmão? Nós não vamos ficar aqui questionando o que você precisa. Jesus está falando para todos nós. Para todos nós. Se você está precisando de uma resposta, enquanto a sua resposta não chegar, não pare de orar. Enquanto a sua resposta não chegar, faça igual aquela mulher. Siga batendo na porta. É na porta da graça. E Deus vai abrir a porta para responder a sua oração. Então, a conversa ela vai girar em torno disso daí. Da importância da oração. De todos nós entendermos, oração é algo importante na vida de uma pessoa que quer ser bem-sucedida espiritualmente. Aí eu tenho alguns argumentos que eu quero apresentar para você e vou convidar, você que gosta de anotar, anota. Alguns argumentos do porquê orar. Primeiro argumento, para buscar a direção de Deus. Para buscar a direção de Deus. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Primeiro lugar, por que orar? Para que Deus dê a direção para a nossa vida. As pessoas elas casam sem buscar a direção de Deus, elas começam um namoro sem buscar a direção de Deus, compram casa, compram carro sem buscar a direção de Deus, as pessoas elas viajam sem buscar a direção de Deus, as pessoas elas fazem de tudo sem pedir para Deus um direcionamento, sem pedir para Deus, Deus, o Senhor está comigo nesse negócio? O Senhor aprova essa situação? Se o Senhor não aprova, Deus, por favor, fecha a porta logo de uma vez. Se o Senhor não aprova, por favor, já não deixe nem eu ficar me iludindo com coisa que vem da minha cabeça. Primeiro ponto, buscar em Deus. A oração ajuda a buscar em Deus a direção. O que nós temos dentro das igrejas de uma maneira geral, só que o nosso comprometimento é aqui com o povo nessa igreja. O que nós temos de pessoa dentro de igreja, precisando de correção de rota, não é pouco não. Mas por que precisa corrigir a rota? Geralmente tem que corrigir a rota porque deu um passo fora da direção de Deus. Porque de repente até fez uma oração. Ai Deus, o que o Senhor acha? Mas não esperou Deus responder o que ele achava. Uma coisa é eu pedir de Deus a resposta, outra coisa é eu esperar a resposta de Deus chegar. Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. Irmão, primeiro lugar, é importante orar. Quem não ora geralmente está patinando. Quem não ora geralmente está tendo que refazer situações. Quem não ora geralmente está tendo que reorganizar a rota. Geralmente, isso é muito comum. Segundo ponto, por que eu devo orar, pastor? Para fortalecer a fé. Olha esse texto. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Agora, quem se aproxima de Deus, ou quem dele se aproxima, precisa o quê? O quê?
Quem não jantou ainda, deixa eu ver. Hoje vocês jantaram, eu também comi alguma coisa hoje antes de vir para cá. Minha barriga está pesada, eu estou com sono. Pesou, não estou acostumado a comer antes de pregar. Hoje eu estou passando apertado aqui. Mas nem por isso não também está dando fraqueza para falar, né, irmão? Você não está com fraqueza. Pergunta quem está do seu lado, está com fraqueza? Está precisando tomar uma vitamina aí? Quem dele se aproxima precisa o quê? Melhorou um pouco. Crer que ele existe. E o que mais? Recompensa aqueles que o buscam. Então, quando eu oro, eu estou tendo o fortalecimento da minha fé. Agora, para orar, eu preciso, em primeiro lugar, acreditar que Deus existe. Eu preciso acreditar que Ele existe. Já que eu estou acreditando que Ele existe, eu vou orar. Mas já que eu vou orar, eu já vou ter a certeza que eu vou receber um presente. Diga amém. Deus está te entregando um presente nessa noite. Está na Bíblia. Aqueles que buscam a Ele, Ele recompensa. Porque galardoar é recompensar. Galardão é recompensa. Quando a gente busca a Deus, quando nós buscamos a Deus, Ele nos presenteia. Por isso que é importante, ponto número 2 da nossa reflexão, em cima da história daquela mulher que importunou o juiz iníquo. Primeiro ponto, nós vimos o quê? Que a oração, ela nos ajuda a termos uma direção na vida. Segundo ponto, a oração, ela fortalece a nossa fé. Quando eu oro, Deus libera a resposta. E quando a resposta chega, o meu coração fica ainda mais fortalecido no Senhor. Terceiro ponto. Por que eu oro? Que quando eu oro, eu estou reconhecendo a minha pequenez, confessando o meu pecado, dizendo que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu preciso de Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo assim: Deus, eu não me acho melhor do que ninguém, muito menos melhor do que o Senhor. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor faça algo, que o Senhor movimente a minha vida. A minha oração, ela indica isso daí. Aí com isso eu vou usar a palavra fugindo daquela situação que a Bíblia diz do pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito. Que o Espírito está falando para nós assim, você está precisando de Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa passar pelas águas do batismo, você precisa comer do corpo e beber do sangue de Jesus, você precisa desenvolver a sua vida em Jesus, a partir da comunhão com os santos, você precisa disso. O Espírito Santo, ele fala isso para a pessoa, só que a pessoa muitas vezes ela diz assim, hoje não, agora não, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha vez. E quem é que sabe quando seremos chamados? Quem é que sabe? Nenhum de nós sabemos, irmão. Até falei hoje de manhã aqui, eu calculo, eu imagino que eu tenho 51 anos. Eu imagino que mais uns 30, 35, ainda eu vou ali, viu, Marcinha? Mais uns 35 anos eu acho que vai dar certo ainda. Depois dali eu não sei, depois dali eu acho que eu calculo mais ou menos isso daí. Calculo, mas pode ser que Deus me chame antes. Não estou dizendo que Ele vai me chamar e nem que eu estou pedindo para Ele me chamar. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aqui para servir a Ele e servir com alegria. Mas pode ser, não é? Agora, é importante eu entender isso daí. A minha oração, ela diz assim, Deus, eu preciso do Senhor. Ponto. Não tem negócio. É do Senhor que eu preciso. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu preciso confessar pecado. Mentira é pecado? Sim ou não? É. Falar palavrão é pecado? Sim ou não? É.
Brigar é pecado? Sim ou não? É. E tem uma lista de pecado. Uma lista. Entre essas tantas situações de pecado, está o pecado de achar que não precisa de Deus. Então, quando eu oro, eu estou dizendo assim, ó, eu preciso do Senhor. Quarto ponto. Por que orar? Para ter paz em meio às dificuldades. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu oro, eu estou trazendo para a minha vida a paz, mesmo em meio à dificuldade. Olha, dificuldade todos nós passamos. Todos nós. Tenho certeza que você está aqui hoje e alguma dificuldade está aí, batendo no seu coração, na sua mente. Você está aí, mas você está pensando, bom, eu tenho que resolver tal coisa. Estou aqui, preciso que Deus opere um milagre em tal situação. Preste atenção numa coisa. Se a sua vida, ou a sua mente, ou a sua cabeça, ela não estiver em ordem, em meio à dificuldade, você acaba fazendo besteira. Acaba fazendo loucura. Quem aqui já, num momento aonde não estava, você não estava bem, você sabe que você perdeu o controle, acabou fazendo ou falando alguma coisa que não foi legal. Faz assim para me ver. Aí. Então, quando eu oro, Deus me dá a paz, mesmo em meio à dificuldade. Quando eu oro, Deus me ajuda a passar por aquele momento adverso, mantendo a paz, mantendo a tranquilidade. Com isso eu não vou descontar nas pessoas a minha dificuldade. Com isso eu não vou magoar, entristecer, ofender, chatear e nem querer bater em ninguém quando eu estiver passando por uma dificuldade. É importante a oração por conta disso. Ela nos ajuda a manter ou a ficarmos com a cabeça no lugar. Porque, irmão, não vamos nós aqui querer ficar desenhando uma vida que não faz parte da nossa rotina do dia a dia. Todos nós passamos por dificuldade. Você vai no local de trabalho, muitas vezes tem uma pessoa lá que perturba, que chateia, que entristece. E a gente fica, se você não tiver com paz, você briga com a pessoa lá no local de trabalho. Eu conheço uma pessoa que quando alguém ficou lá irritando a outra, lá no cartão de ponto, acho que é assim que fala, cartão de ponto, lá onde tinha aquelas fichas, né? Hoje em dia a maioria é digital, tal, mas tinha aquela ficha, o relógio, a pessoa brigou lá no cartão de ponto mesmo. E é comum. E vai embora assim. Você não viu? Você deve ter visto esses dias na sessão da Câmara de Vereadores, um irritando o outro, um provocando o outro, aí 2 nobres vereadores brigando na Câmara de Vereadores. Meu Deus do céu. E a cidade precisando de tanta coisa. E a turma fazendo a cidade passar essa vergonha, porque isso roda o Brasil e vai até fora do Brasil. É assim. Bom, enfim, essa é uma outra história. Mas a conversa é, quando eu oro, Deus me dá paz, mesmo em meio às dificuldades. Outro ponto, anota aí. Quando eu oro, eu estou demonstrando a minha gratidão a Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, muito obrigado. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 aos Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. Tem gente que reclama de tudo. Se está sol, está reclamando. Se está chuva, está reclamando. Se está calor, está reclamando. Se está frio, está reclamando. Se tem, está reclamando. Se não tem, está reclamando. Tem gente que só reclama.
Tem gente que nada está bom, nada agrada, nada satisfaz. A oração ajuda com que nós sejamos agradecidos a Deus. Agradecidos. Eu comentei de manhã, vou comentar novamente agora com você. Aliás, ainda hoje, alguém veio falar, mas não lembro quem. Se tiver aqui, pode até levantar a mão para corroborar o que eu vou dizer. Eu vou arriscar a dizer 99% dos que estão aqui só vieram para Jesus por causa de um problema. Só vieram para Jesus por causa de uma dificuldade. Só procuraram Jesus porque estava na luta. 99%. Não vou falar 100%, porque pode ser que tenha alguém aí que... então, pastor, eu estou aí, eu cheguei aí, e graças a Deus eu cheguei no lugar certo. 99% de nós e de quem está conosco pela transmissão só chegou até Jesus por causa do problema. Então, até o problema nos ajuda a nos aproximar de Deus. Por isso que é importante nós darmos graças a Deus, até mesmo pelo problema, pela luta, pela dificuldade. Não estou aqui dizendo que nós temos que ficar, Deus, manda problema, quanto mais problema o Senhor mandar, mais perto do Senhor eu vou ficar. Não, nada disso. Mas em meio às dificuldades, nós precisamos aprender a sermos gratos, agradecidos a Deus. A oração, ela tem esse poder. Quando nós dizemos, olha, Deus, obrigado porque o Senhor curou meu filho, obrigado porque o Senhor respondeu na vida da minha esposa, obrigado porque o Senhor mandou a provisão, obrigado porque o Senhor me deu o livramento. A gratidão vai movimentando, e nós vivemos um tempo, um período, onde as pessoas, elas estão assim, vivendo de uma maneira ingrata. Para tudo quanto é lado, elas vivem debaixo da ingratidão. Eu falava disso com o Vitor ainda hoje. Falava da ingratidão. Quantas pessoas que são ingratas, que cospem no prato que comeram. Quantas pessoas que simplesmente, elas abrem a mão daquele texto que diz, não esqueçam das pequenas coisas, dos pequenos começos, conforme a tradução vai trazer de uma forma, mas é não esquecer do início. A gratidão, a oração vai demonstrar a gratidão. A gratidão, à medida que Deus vai fazendo na nossa vida, nós vamos sendo agradecidos a Ele, nós vamos externando a gratidão, e Ele vai acrescentando mais, e mais, e mais, e mais respostas na nossa vida. Último ponto para finalizar a conversa. A oração, ela é importante, porque do mesmo jeito que alguém orou para que nós estivéssemos aqui hoje, alguém orou, Cristiane, para nós estarmos aqui. Elisa, alguém orou para você estar aqui. Alguém orou para que cada um de nós estivéssemos aqui. A oração, ela é importante para que nós tenhamos esse entendimento e nós possamos orar para que outras pessoas também conheçam o Deus que nós conhecemos. Você ama seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Você vai para o céu, irmão. Mas você vai querer ir para o céu sozinho? Não é melhor você chegar lá no céu junto com a sua família? Você chegar lá no céu, você olhar, daí você vê lá seu irmão, sua irmã, seu pai ou sua mãe. Todo mundo aí, a família, a galera toda lá no céu. Aí você vai fazer uma selfie lá, os anjos tudo junto, fazendo selfie com você. Não vai ser melhor? É. Mas como que isso é possível, pastor? Através da oração. Então eu vou finalizar a conversa com você dizendo assim, Jesus falou, aprendam sobre a importância de orar sempre. Aquela mulher não desistiu de orar, e a resposta dela chegou. Não desista de orar, a sua resposta também vai chegar. Pastor, mas eu não sei como orar. Eu vou fazer a dinâmica que eu fiz na célula ontem, eu vou fazer com você aqui. Quer ver? Dá 1 minuto, hein? 1 minuto que eu já estou chegando. Cristiane, me ajuda, traz essa outra cadeira aí, vai. Está ganhando bem, só para ficar olhando eu trabalhar aqui. Pelo amor de Deus.
É brincadeira, viu, irmão? Tudo que ela faz e os demais diáconos fazem por amor a Deus e à obra de Deus. Obrigado, Cristiane. Os diáconos, os músicos, todo o pessoal que trabalha por amor à obra. Não sei orar, pastor. Vou ensinar você a orar. E se você quiser ensinar alguém a orar, você vai ensinar a orar, também vai ficar fácil de você entender. Ó, senta na cadeira, faz de conta que está aqui, mas ele está aqui, que Jesus está aqui, ó, na sua frente. Então você vai conversar com Jesus. Ô Jesus, tudo bem? O senhor está bem mesmo? Eu estou bem também. Só que eu estou com umas dificuldades, Jesus. Eu estou precisando ver umas coisas acontecendo no meu casamento. Meu casamento está passando por umas lutas, umas provas. Tem como o senhor me ajudar? Estou precisando de ajuda. Não estou sabendo como lidar com meu filho. Não estou sabendo como lidar com a minha filha. Jesus, me ajuda, me dá sabedoria para lidar com meu filho. E tem mais, hein? Esse negócio de cartão de crédito é uma bênção. Mas se não tomar cuidado, vira uma maldição. Acabei gastando mais do que eu devia, agora estou devendo. Preciso que o senhor me ajude. Tem como o senhor me ajudar? Você está entendendo, sim ou não? É difícil de orar, sim ou não? Você vê que você vai conversar. Não precisa chegar, ó, soberano, magnânimo, excelso, ele é tudo isso, irmão. E ele é muito mais. E se a gente tentar falar tudo que ele é, nós não vamos conseguir. Melhor a gente nem querer ficar inventando história. Vamos ser nós mesmos. Senhor, estou passando um sufoco que, olha, vou falar, viu? Tem como o senhor me ajudar? E se mais alguém não souber, você ensina, irmão. Às vezes a pessoa fala, eu não sei orar. Queria aprender a orar. É isso, eu acabei de ensinar. É difícil? É fácil. Só que você tem que exercitar, você tem que praticar. Se você não praticar, você não vai desenvolver. Ore, porque Deus vai te dar a resposta. Deus vai abençoar você. Pastor, não chegou, eu estou orando, não aconteceu ainda. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vamos ficar em pé? Pode ser? Os músicos, vêm para o altar para me ajudar. Vai, por favor. Nós vamos orar e nós vamos cantar uma última canção. Que Deus nos ajude. Obrigado, Celcinho. Que Deus nos ajude. E que nós entendamos. Irmão, esse é um caminho. É o caminho. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Conversar com Ele. E através da oração apresentar a Ele as nossas ansiedades e necessidades. A música pode ser, está chorando por quê, Leandro? Pode? Então nós vamos cantar essa música. Só que antes de nós cantarmos essa música, eu quero te convidar a levar seu pensamento a Deus. Converse com Deus. Abra seu coração. Lembra do que eu fiz aqui, ó? Acabei de fazer. Ai, pastor, eu não sabia orar, agora eu sei. Agora Jesus vai ter que me aguentar, porque eu vou ficar o tempo todo querendo falar com Ele. Ai, que coisa mais linda, faça isso mesmo. Ele vai ter maior prazer em te ouvir, em te responder. Ele vai ter maior prazer em te abençoar. Fale para Ele. Fala para Ele. Fala o que está doendo. Fala para Ele o que está trazendo medo. Fale para Ele. Converse com Ele. Jesus, eu quero exaltar, engrandecer o teu santo e precioso nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós continuamos precisando do Senhor. Nós estamos aqui para dizer, sem o Senhor não dá. E nós sabemos que é o nosso milagre, que a nossa resposta vai chegar. O tempo nós não vamos ficar preocupados não, porque nós sabemos que o Senhor sabe o melhor momento para entregar
a nossa resposta. Então, quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa reflexão, que ainda será ministrada nas células no sábado, e ainda outras tantas pessoas terão a oportunidade de serem edificadas ainda mais através desse tema tão importante. Mas que nessa noite o Senhor olhe, e o Senhor sempre gostou tanto de usar parábolas, figuras para facilitar a nossa compreensão. Eu vou me atrever e usar uma figura para conversar com o Senhor. O fruto que estiver no tempo de ser colhido na vida do meu irmão, da minha irmã, a resposta que estiver na hora de ser materializada, que o Senhor dê a ele, dê a ela essa alegria em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos cantar?